Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 20 de maio, vamos dar início a mais uma coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Participam desta coletiva José Henrique Guerra, secretário da Saúde, integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan e coordenador do Comitê de Saúde, e como convidados especiais, Roberto Calil, presidente do Conselho Diretor do INCOR, integrante também da direção médica do Hospital Sírio-Libanês, e Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estão aqui também presentes, se necessário, para responder perguntas, não aqui à frente, mas ao lado, General João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Lumer, secretário de Turismo, Flávio Amari, secretário de Habitação, Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social, Kleber Mata, secretário de Comunicação, assim como Geraldo Repli, que é integrante do nosso Comitê de Saúde, e Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quero agradecer também a presença do Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, que nos visita nesta tarde. Agradecer também a transmissão que está sendo feita a partir de agora pela TV Cultura, da TV Band News e Rádio Bandeirantes, da Rádio e TV Jovem Pan, da TV UOL, Rede Brasil, Record News, TV Alesp e, a partir de hoje, também a Rede Vida, transmitindo ao vivo, na íntegra, a coletiva de imprensa aqui do Palácio dos Bandeirantes. Da mesma maneira, agradecer os profissionais da TV Globo, Globo News, TV Record, TV Bandeirantes, CNN, SBT, Rede TV, Rede Vida, TV Gazeta, que estão aqui, ao lado de outros jornalistas de veículos de mídia impressa e digital. As informações de hoje. O Hospital das Clínicas, em São Paulo, o maior centro de tratamento de coronavírus da América Latina, chega a 275 leitos de UTI para pacientes com coronavírus e atinge o número de 1.000 pacientes graves recuperados. Nós temos, sim, que agradecer ao corpo clínico do Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo e todos aqueles que ali atuam, pois 1.000 pessoas foram curadas e já retornaram às suas casas. O Hospital das Clínicas vai agora dobrar os leitos de UTI cardiológicas para o coronavírus, das atuais 10 para 20 unidades. Isso ocorrerá dentro das 2 próximas semanas, portanto, até 30 de maio. A doença, como muitos sabem, causa complicações cardiológicas graves que exigem atendimento altamente especializado, e essa é a razão do convite que fizemos para o Dr. Roberto Calil, um dos maiores cardiologistas do país, e integrante do INCOR e também integrante do Conselho Clínico do Hospital das Clínicas, para estar hoje aqui ao nosso lado. Na maior mobilização da sua história, o Hospital das Clínicas abriu um prédio exclusivo, que nós inauguramos recentemente, com 900 leitos para tratamento de pacientes com coronavírus, transferindo os pacientes com outras doenças para outros 7 institutos do complexo do Hospital das Clínicas. Inicialmente, eram 200 leitos de UTI, que já foram apresentados, inclusive, através das redes sociais, e 700 ambulatoriais. Porém, dado o crescimento da pandemia, até o final deste mês de maio, o Hospital das Clínicas terá 400 leitos de UTI dedicados ao coronavírus. Para criar mais 200 leitos de UTI, o Hospital das Clínicas recebeu 24 milhões de reais em equipamentos, serviços, recursos financeiros de várias instituições privadas, entre as quais menciono e agradeço o BTG, a rede de hospitais DOR, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o HCOR e a Beneficência Portuguesa. E agora mais 100 respiradores oferecidos pelo Ministério da Saúde.
A segunda informação de hoje. O governo inaugura hoje, dia 20, o 4º hospital de campanha aqui na cidade de São Paulo. Este novo hospital, implantado na maior favela, na maior comunidade do estado de São Paulo, será inaugurado com 200 leitos, sendo que destes, 24 com UTI. Foram contratados 600 profissionais, entre as equipes de saúde, limpeza, segurança e gestão, para o gerenciamento deste hospital de campanha. É o 4º hospital de campanha na capital, juntamente com a Prefeitura, financiado pelo Governo do Estado, foram abertos e estão operando os hospitais de campanha do Parque Anhembi e do Pacaembu, e também o hospital de campanha do Ibirapuera. E agora o Heliópolis, repito, com mais 200 leitos. Somados, os hospitais Heliópolis, Ibirapuera, Anhembi e Pacaembu, temos 2.440 leitos para o tratamento de pacientes infectados com o coronavírus. É o maior esforço clínico no país, aqui em São Paulo, lamentavelmente, o epicentro do coronavírus no país. Terceira informação. O governo do Estado de São Paulo vai contratar 4.500 leitos na rede privada, hospitais privados, para atendimento exclusivo ao coronavírus. Deste total, 1.500 leitos serão de UTI. Com essa medida, São Paulo praticamente dobra o número de leitos disponíveis para o atendimento ao coronavírus. O investimento total será de 432 milhões de reais para os leitos de UTI e 162 milhões de reais para os leitos clínicos, totalizando 594 milhões de reais. Um chamamento público para a contratação dos leitos da rede particular foi publicado no Diário Oficial de hoje, quarta-feira, dia 20 de maio. E em 20 dias, todos os leitos deverão estar implantados e operacionalizados, ou seja, até no máximo o dia 11 de junho. A medida atende à recomendação do nosso Centro de Contingência do Coronavírus, nosso Comitê de Saúde, e prevê um aumento nesta capacidade de hospitalização, dada a incidência também do número de pessoas infectadas com o coronavírus. O Estado de São Paulo tinha 3.500 leitos de UTI no SUS paulista antes do coronavírus. Depois do surgimento desta pandemia, nós já temos 1.624 novos leitos habilitados. Sobre isso, o nosso Comitê de Saúde, com o Dr. José Henrique German e Dimas Covas, poderão tratar na sequência dessas conquistas e dessa nova disponibilidade de leitos para atendimento a pessoas infectadas. Quarta informação de hoje, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, aqui presente, Marco Vignoli, fará uma breve e precisa explanação, com o apoio do Comitê de Saúde, do avanço do número de casos de pessoas infectadas com o coronavírus e, lamentavelmente, de óbitos no interior e no litoral do Estado de São Paulo. Quinto aspecto, João Otaviano, quinta informação, secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, vai apresentar o movimento nas estradas de São Paulo para o litoral e para o interior, dada a circunstância do decreto-lei do prefeito Bruno Covas, estabelecendo hoje, dia 20, amanhã, dia 21, como feriados, sexta-feira desta semana, ponto facultativo, dia 22 de maio, e a Assembleia Legislativa está aprovando neste momento também a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira, dia 25 de maio. Este feriado prolongado não foi criado para viajar, não foi construído para o lazer, para festejar. Ele foi criado para resguardar a saúde e a vida dos brasileiros de São Paulo. Portanto, faço aqui um apelo, como brasileiro, como cidadão, como pai de família e também como governador. Por favor, fiquem em casa nestes dias.
o esforço que o governo do Estado de São Paulo faz, ao lado de vários outros municípios, prefeitas e prefeitos, é para preservar vidas, não é para instruir e estimular o lazer. Agora, lamentavelmente, não é hora do lazer, do prazer, da festa. É hora de compreendermos a gravidade das circunstâncias que o Brasil e São Paulo estão enfrentando, na pior fase do coronavírus desde a sua chegada ao Brasil. É preciso que tenhamos todos consciência desta gravidade, para evitar que mais brasileiros percam as suas vidas. Ontem, mais de 1.000 brasileiros perderam as suas vidas. 1.000 famílias que perderam pais, filhos, irmãos, mães, avós e amigos. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe, seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas? Pense nisso, você que é contra o isolamento social. Reflita nisso, você que não acredita no isolamento social. E aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando esse isolamento, para que elas possam se proteger, para que elas possam continuar vivendo. E você e os seus familiares também se manterem em vida. Mil pessoas mortas em um dia é uma tragédia sem tamanho. Eu tenho 62 anos de vida. Nunca imaginei na minha existência ter que conviver e anunciar 1.000 mortes em um único dia. Não é possível que alguém com o mínimo de compaixão não se sensibilize diante deste fato, não reflita diante dessa situação. Tendo perdido um parente, um amigo, não se ajoelhe para fazer uma oração. O Brasil precisa estar unido para vencer o coronavírus e superar este drama e a tristeza profunda de tantas vidas perdidas. Amanhã, como governador de São Paulo, ao lado de outros 26 governadores, estarei participando da reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vários ministros. Hoje pela manhã, fizemos uma reunião com 25 dos 27 governadores, uma reunião virtual. O sentimento de São Paulo, e certamente posso aqui interpretar o sentimento dos demais governadores, é para proteger a vida, obedecer à ciência, respeitar a orientação da medicina e fazermos uma reunião em paz com o presidente da República do Brasil amanhã às 10 horas da manhã. Todos os governadores participarão dessa reunião amanhã com o espírito aberto ao diálogo, ao entendimento, mas sobretudo na proteção à vida. Feitas estas mensagens, queria passar a palavra para a saúde, ao José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, para que possa dar a vocês, infelizmente, os novos números da Covid-19 em São Paulo e no Brasil. Obrigado, governador. Boa tarde a todos.
A incidência de casos no Brasil, até ontem, somava 271.628 casos confirmados e um nível de óbitos de 17.971. Para o estado de São Paulo, nós temos 69.859 casos. Novos casos de ontem para hoje, 3.664, 6% do total. Número de óbitos, 5.363 acumulados e 216 no dia de ontem para hoje, 4% do total. Nós estamos com 6.645 pacientes internados em enfermaria, em leitos clínicos, e 4.169 em regime de terapia intensiva. Pacientes confirmados e pacientes suspeitos. Isso leva as nossas taxas de ocupação em leitos de UTI para o estado 71,7% e na Grande São Paulo 87,9%. E até hoje tivemos 14.138 pacientes que tiveram alta e retornaram curados para suas residências. Hoje nós estamos abrindo, como disse o governador, mais um hospital de campanha. É um hospital numa região extremamente importante do ponto de vista da assistência que temos que oferecer aos pacientes, que é a Heliópolis. Tem lá um hospital complexo e agora um hospital de campanha junto. É uma AME, que é a AME Barradas, que foi transformada num hospital de 200 leitos, sendo que temos UTI, 25 leitos para esse hospital, 24 leitos para esse hospital. Soma-se a isso o Hospital Ibirapuera, outro hospital de campanha, que hoje tem 149 pacientes internados. Foi feito como chamamento público para leitos privados, foi publicado no Diário Oficial e agora iniciaremos essas negociações para que os leitos públicos sejam incorporados no sistema, os leitos privados sejam incorporados no sistema público para que a gente aumente a nossa capacidade de atendimento. Eu queria fazer um agradecimento ao Ministério da Saúde, que desde do ministro anterior, ministro Tait, fez uma aprovação que nós chamamos de habilitação de cerca de 1.600 leitos, daqueles que nós tínhamos solicitados, mas ainda temos 1.800 leitos a serem habilitados como leitos de UTI, e o novo ministro, o ministro Eduardo Pazuello, estará agora fazendo este papel da habilitação para o estado de São Paulo. Além disso, ele nos informou que repassou para o estado de São Paulo 300 respiradores, que deverão chegar entre hoje, amanhã e depois. Então isso dá para nós uma maior capacidade de atendimento. Esses respiradores serão distribuídos nos hospitais próprios, universitários também, e da periferia da cidade da Grande São Paulo, onde nós temos a maior incidência de casos. Era isto que eu queria hoje, senhor governador, colocar informações. Obrigado. Obrigado, secretário Zé Henrique Guerra. Vamos agora ao Dimas Covas, que é o nosso coordenador do Comitê de Saúde. Dimas, para a sua intervenção. Queria lembrar aos jornalistas, sobretudo as emissoras de televisão que estão aqui transmitindo ao vivo, hoje a nossa coletiva vai se alongar um pouco mais, além do horário normal, que é das 13h30, a nossa coletiva irá até às 14 horas. Dimas, por favor. Obrigado, governador. A primeira informação
que nesse momento nós já realizamos mais de 15 mil exames com o teste rápido na Polícia Militar. Quer dizer, isso está progredindo muito rapidamente. Até o fim do mês faremos 145 mil exames. 35 mil policiais e seus familiares. É a maior coorte em andamento no país, já com resultados sendo disponibilizados. O segundo aspecto, governador, quer dizer, a epidemia mostra nesse momento a sua face mais atroz. 1.000 mortes por dia é a maior causa nesse momento de mortalidade já no Brasil. A primeira causa de mortalidade, superou todas as demais, né? Superou doenças cardíacas, superou câncer, enfim. É uma situação realmente muito difícil. O Brasil, há 2 dias atrás, estava em 4º lugar no número de casos do mundo. Em terceiro era a Grã-Bretanha. O Brasil passou a Grã-Bretanha para o 3º lugar e os dados de hoje já mostram que ele tem 21 mil casos a mais do que a Grã-Bretanha. Então isso dá uma dimensão da epidemia no nosso meio e a necessidade de esforços continuados. Eu reputo que esses dias de feriado são dias de luta, lutas de intensa, lutas de combate ao vírus. É hora de manter o vírus acuado, manter o vírus fora de circulação, e é a nossa oportunidade nesses próximos dias. Obrigado, doutor Dimas. Covas, ainda na saúde, vou passar a palavra à doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, um exemplo de orgulho da medicina brasileira, orgulho dos brasileiros de São Paulo. Para a sua intervenção, com comentários do Dr. Roberto Calil, e vou pedir à doutora Heloísa também que, ao término da sua intervenção, possa exibir o curto vídeo que foi preparado. Doutora Heloísa. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Hoje venho aqui representando 20 mil funcionários e, diante de tamanha crise, celebrar 1.000 altas. 1.000 pessoas como a nossa paciente que retornaram às suas famílias. E o que isso significa? Em primeiro lugar, a alegria de estar valendo a pena todo o esforço, mas acima de tudo, bravura. Bravura dos nossos colaboradores na linha de frente e bravura de nossos pacientes. E por que bravura? Porque essa doença é gravíssima. Nas UTIs do HC, a cada 10 pacientes internados, 8 não conseguem respirar sozinho e necessitam ventilação mecânica. A cada 10 pacientes internados, o rim não funciona e eles precisam de diálise. Mas não é só isso. O sofrimento ainda é maior, pois é uma doença altamente contagiosa e os pacientes ficam isolados, com medo e longe das suas famílias. E até o contato facial com os médicos é limitado por máscaras e tem que aprender a ler com os olhos. É uma bravura sobreviver a isto, que é o limite do sofrimento humano. Eu gostaria ainda de dedicar esta conquista de 1.000 altas do Hospital das Clínicas a um herói anônimo que está salvando muitas vidas, que é você que está em casa, cansado, confuso, passando dificuldade e que não vê o sofrimento dos que estão no hospital. E ainda assim está colaborando para aqueles que precisam ser acolhidos, possam ser acolhidos nos leitos de UTI que nos restam. Preservem o nosso bem maior que é a vida. Nós contamos com a ajuda de vocês. E o HC, como não podia de ser, além de vir anunciar 1.000 leitos de UTI, também vem anunciar uma outra área onde esses pacientes também são afetados e na qual o professor Calil vai falar e logo em seguida nós apresentaremos o vídeo. Obrigado, doutora Heloísa. A senhora nos emociona. Roberto Calil.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde, governador. Obrigado pela oportunidade. E a professora Heloísa já colocou dezenas de milhares de profissionais da saúde, funcionários, lutando pela vida das pessoas. E ontem tivemos o 1000º paciente curado e de alta. Aí você vai falar, é uma comemoração? É uma comemoração, mas não faz o contraponto com pessoas morrendo, e como a própria estatística mostra, 1000 pessoas morreram no país ontem e várias pessoas morreram em São Paulo. Do ponto de vista da cardiologia, nós montamos uma UTI cardiológica dentro do complexo, o Hospital das Clínicas, pois, como vocês sabem, os pacientes cardíacos fazem parte de uma população de risco, de alto risco. E, mesmo não sendo cardíaco, o vírus agride muito o sistema cardíaco e o sistema cardiovascular. Então, são pessoas especializadas. Nós começamos com 10 leitos, estamos expandindo para 20 leitos, e os pacientes para melhor tratamento e melhorar a sobrevida dos pacientes, dos cardiopatas acometidos pelo vírus. E eu queria terminar dizendo que, como disse antes, essas 1000 altas nós temos que comemorar, mas, de novo, elas não apagam nem fazem a gente esquecer quantas vidas estão sendo perdidas por hora, por minutos nesse país e nesse estado. Mas essas altas, elas representam uma luz e força para a equipe multiprofissional que cuida desses doentes. Então é um momento de comemoração. Tanta notícia ruim que nós temos, 1000 altas é muito para um complexo que se dedica exclusivamente para tratar o coronavírus com a ajuda de todos. Então, uma guerra que nós estamos vencendo. Nós vamos vencer, sim, né? Então, 1000 altas significa o quê? O 1000º paciente, força para esses 20.000 funcionários que atuam 24 horas lutando pela vida das pessoas. Então, de novo, não apaga a tragédia, mas dá mais força para nós continuarmos lutando nessa guerra. Então, 1000 altas é um momento de felicidade, de glória, para um complexo que 24 horas se dedica a lutar contra essa doença. E nós sempre temos um lema no complexo: a união e a cura. Importante a união de todos, e nós, funcionários do Hospital das Clínicas, estamos unidos nessa luta para curar as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Calil. União e cura. Aos que também duvidam da importância do isolamento, é a ciência, doutor Roberto Calil, a ciência que o senhor representa, que nos ensina na estatística que, se não tivéssemos feito aqui em São Paulo as quarentenas que foram feitas e esta que está sendo realizada, hoje nós não teríamos 5.363 pessoas mortas. Nós teríamos 54.000 pessoas mortas em São Paulo. Vamos agora para o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, para falar sobre, infelizmente, a progressão do coronavírus no interior e no litoral de São Paulo. Vignoli. Boa tarde. Essa apresentação, na realidade, é um alerta com a preocupação da aceleração do contágio do coronavírus no interior do estado e também no litoral. Em março, o Dr. Carlos Magno Fortaleza, membro do Comitê de Contingência, apresentava já o atraso do crescimento do vírus no interior do estado por conta do isolamento feito aqui em São Paulo, mas que esse crescimento se daria, e se deu. Em abril, nós apontamos aqui o crescimento 4 vezes superior no interior do estado de São Paulo do que a região metropolitana do estado, em aceleração. Pode passar, por favor. Depois, em abril, o que nós verificamos foi que o dobro de casos se deu também no interior do estado, dobrou esse número em todo o interior do estado, e agora em maio, o que nós verificamos já é que todas as regiões do estado têm uma aceleração maior do que a região metropolitana de São Paulo nesse momento. Pode passar, por favor. Além disso,
o ritmo do crescimento, volta ali, por favor, o ritmo do crescimento de óbitos no interior do estado, em um dia que nós tivemos ontem o recorde de óbitos em uma só data no estado de São Paulo, muito impactado pelo interior, em 6 regiões do estado já é superior do que a região metropolitana de São Paulo em crescimento. Nós atingimos ontem 478 cidades do estado de São Paulo, representando 74% das cidades. Todas as cidades acima de 15 mil habitantes no estado de São Paulo já têm o coronavírus nesse momento. Portanto, infelizmente, os números vêm se concretizando com aquilo que foi dito desde março, passamos por abril e agora em maio, com uma aceleração em todo o interior do estado e também no litoral. Aqui já finalizando minha fala, eu queria também dizer do grande esforço dos prefeitos aqui da região metropolitana de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo em fazer antecipação de feriados, buscando superar esse ápice da incidência do coronavírus aqui na região metropolitana, sem fazer o lockdown, uma estratégia buscando o isolamento social compatível com o necessário nesse momento, para que a gente tenha uma rede de saúde pública comportando, e com isso eu queria saudar aquelas pessoas que têm respeitado esse momento, orientando que possam ficar em casa e não viajar. O secretário João Otaviano vai falar aqui sobre os fluxos que estão acontecendo, que não tiveram um impacto contundente, mas é fundamental dizer e pedir para as pessoas que possam seguir ficando em casa, que não é um momento de viagem, que não é um momento de turismo. Os municípios do estado de São Paulo estão implementando suas medidas restritivas, sejam os do litoral, em que todas as cidades terão barreiras sanitárias e o estado tem apoiado essas ações, sejam os municípios de interesse turístico de todo o interior do estado. Então, a nossa orientação é que as pessoas possam ficar em casa e que possam seguir esse modelo de quarentena, respeitando as regras do estado, para que a gente possa superar esse momento agudo da incidência do vírus na região metropolitana de São Paulo e em aceleração em todo o território do estado também. Obrigado, secretário Marco Vignoli. Quero mais uma vez esclarecer que Bruno Covas, prefeitas e prefeitos da região metropolitana e o governador do estado de São Paulo estão fazendo todo o esforço possível para evitar o lockdown. Nós temos o protocolo do lockdown pronto, eu tenho dito isso nas últimas 2 semanas. Mas se pudermos evitar com ações, com medidas e com a solidariedade das pessoas que estão se resguardando, se protegendo e se isolando em casa, melhor. Evitar a medida extrema representa respeito e atitude. Mas se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Vamos fazer um esforço nestes 6 dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo, para evitar medidas mais duras e mais restritivas. Para completar o tema de logística e transportes, eu peço a intervenção do secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, João Otaviano. Bom dia, boa tarde, governador, colegas, boa tarde a todos. Como vocês viram, a questão do feriado suscitou aí uma preocupação com as rodovias. Foi feito aí um grande esforço junto aos prefeitos, principalmente os prefeitos do litoral, para que ações conjuntas fossem tomadas. Isso foi feito ontem e disparado todo esse processo. Então, as rodovias até esse momento não apresentam um volume maior do que o esperado, governador, o que demonstra que as pessoas estão entendendo o que significa este feriado prolongado. E as ações com os prefeitos também estão acontecendo num apoio a bloqueios sanitários na entrada dos municípios. Aqui, algumas imagens, como vocês podem ver, de agora a pouco. Aqui a SP-55 é a Rio Santos, à altura do quilômetro 92, aqui é a entrada de Campos do Jordão. Nós estamos fazendo um apoio a todas essas prefeituras para que haja, então, esse bloqueio
sanitário na entrada dos municípios. Nenhuma rodovia está com bloqueio, nenhuma rodovia tem qualquer interrupção de deslocamento. Há uma orientação, uma ação conjugada com todas as áreas, e a polícia tem feito permanentemente o seu trabalho de fiscalização. Então, nesse momento, as rodovias, esse é o pedágio da rodovia dos imigrantes, sentido litoral, e há uma tranquilidade, e não houve até o momento, nenhuma sobrecarga, governador, nas instâncias do litoral. E vamos permanecer ajudando os prefeitos nesta operação. Obrigado, secretário João Otaviano. Queria agradecer também ao general João Campos, o apoio da Polícia Militar, através da Polícia Rodoviária, a esses programas de acompanhamento, fiscalização e segurança nas rodovias de São Paulo, e o apoio também aos prefeitos, sobretudo das cidades litorâneas. Antes de abrir as perguntas, nós vamos exibir o vídeo, Heloísa Bonfá, e vou pedir que você faça a chamada deste vídeo que foi preparado. É um vídeo curto, é um vídeo real, não é produzido, ele é sincero. Bom, esse vídeo é da nossa 1000ª paciente, que era uma funcionária do hospital, que ficou muito mal, precisou ir para a UTI, precisou ser entubada, e felizmente ela saiu ontem, e foi para nós uma grande celebração, porque, como eu já falei, a doença é muito grave. Vamos à primeira pergunta, que é do jornalista Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Governador, o senhor ressaltou ainda há pouco essa importância da colaboração de todos. A retomada da economia, há uma preocupação bastante acentuada de diversos setores econômicos. Qual que é a perspectiva, o planejamento do governo para essa futura retomada, uma retomada mais vigorosa da economia? Sobre a área de saúde, ontem foi dito aqui que há 1000 leitos preparados para entrar em operação, mas estão dependendo da habilitação do governo federal. Gostaria de saber como é que estão essas tratativas. Vamos começar pela saúde, Daniel Lian. Vou pedir ao secretário José Henrique Germann. Nós fizemos contato ontem com o Ministério da Saúde, com o ministro interino, general Eduardo, vou tentar pronunciar corretamente, Zarzuelo. Fazuello, apenas para não falar de maneira equivocada o seu sobrenome. Ele foi atencioso e gentil conosco, fez a liberação de 300 respiradores para São Paulo, 100 que devem chegar hoje, 100 amanhã, quinta-feira, e outros 100 nesta sexta-feira, além da habilitação de leitos. E sobre a habilitação de leitos vai responder o secretário José Henrique Germann. Por favor, Germann. Ok. Então, desde do ministro Tait, nós já tínhamos enviado uma relação de leitos, 2.000
1.800 leitos que necessitavam de habilitação do governo federal para funcionamento. Isso incluía a Grande São Paulo e interior. Foram habilitados 2.000 e tantos leitos e ainda falta habilitar 1.800 leitos. 1.817 leitos. Conversando com o senhor ministro ontem, ele nos informou que isto ele vai fazer ao longo da semana. Nós temos uma pessoa no Ministério que está conjuntamente com os nossos contatos diários, fazendo este processo dentro do Ministério, ou acompanhando este processo dentro do Ministério. Então eu gostaria de estender os nossos agradecimentos ao ministro, que além dos respiradores também colocou a questão da habilitação dos leitos como uma prioridade para o Estado de São Paulo. Obrigado, secretário. Eu tenho certeza que o ministro Eduardo cumprirá com a sua palavra e até sexta-feira da próxima semana, Daniel Lian, nós teremos habilitados mais 1.817 leitos aqui em São Paulo pelo Ministério da Saúde. Sobre economia, a prioridade do governo do Estado de São Paulo, eu volto a repetir, é preservar vidas, salvar vidas, preservar a saúde dos 46 milhões de brasileiros que estão aqui. Ao preservar a vida e a saúde, nós preservamos a economia. O inimigo da economia não é a quarentena, é a pandemia. Eu volto a repetir isto. E é importante que pessoas que tenham consciência, capacidade de reflexão e de interpretação, entendam isto. E se tiverem dificuldade de entender, leiam, assistam, acompanhem através das imagens digitais e mensagens o que acontece nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, em outros países que já tiveram 2 semanas à frente do Brasil os efeitos do coronavírus. Não se recupera a economia, Daniel Lian, por um passe de mágica. Abre e no dia seguinte o consumo acontece. A recuperação do comércio, a recuperação do setor de serviços, isto não acontece desta maneira. É um processo gradual, lento, difícil e doloroso para quem mantinha o seu negócio ativo até o mês de fevereiro, para quem tinha perspectivas de crescimento, de gerar empregos, de multiplicar oportunidades. O mundo parou, Daniel Lian. Não foi o Brasil, não foi São Paulo. O mundo parou. 215 nações do mundo foram afetadas pelo coronavírus. Na maior parte dessas nações, para ser preciso, em 211 nações, a orientação correta foi isolamento social. Foi o uso do mecanismo da quarentena para salvar vidas e, ao fazer isso, salvar a economia. A economia não vem antes da vida. São Paulo, volto a mencionar, tem 74% da sua economia funcionando regularmente, dentro de critérios sanitários, de protocolos de saúde, que vêm sendo obedecidos com rigor, majoritariamente, por empresários de pequeno, médio e grande porte, e com a fiscalização sanitária das prefeituras e também do governo de São Paulo. Finalizo a resposta, Daniel Lian, lembrando que o nosso Comitê de Economia, coordenado pela Patrícia Ellen, que está aqui, secretária de Desenvolvimento Econômico, por Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, por Rodrigo Garcia, secretário de Governo e vice-governador, e por uma equipe de economistas notáveis, sob a coordenação da economista Ana Carla Costa e com a participação dos economistas Pércio Arida, Eduardo Haddad e Alexandre Schwartzman, já prepararam o Plano São Paulo para aplicá-lo no momento em que isto for possível, sob a orientação do Comitê de Saúde e em conjunto também com prefeitas e prefeitos do Estado de São Paulo. A atual quarentena vai até o dia 31 de maio. Até lá, vamos seguir, observar e enfatizar o apelo para que todos fiquem em casa. Não se movimentem, exceto por necessidade absoluta. E se o fizerem, usem máscara. Lavem as mãos com água e sabão ou utilizem álcool em gel. E oportunamente, Daniel Lian, havendo condições, faremos sim uma abertura
cuidadosa, gradual e heterogênea, onde puder ser feito. E teremos prazer em anunciar isso. Mas só faremos isso no momento em que estivermos seguros de que estamos adotando a medida certa, na hora certa, no local certo. Vamos agora à segunda intervenção, também presencial, é da TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das medidas tomadas pelo governo estadual desde o início da quarentena. A gente já está aí com 9 semanas de isolamento, com o comércio fechado todo esse tempo, escolas fechadas também. Não parece que o isolamento por si só não traz as respostas no tempo que já era previsto? Não faltaram medidas mais efetivas? A população acaba sendo a responsável por essa quarentena tão longa. Teve algum erro no tempo, pelo menos, de tomada de decisões? Ou se não teve, se as medidas foram corretas, São Paulo não deveria estar enfrentando um outro cenário nesse momento? Obrigada. Daniela, com todo o respeito que você merece como jornalista e como uma boa intérprete da notícia que você é, nós estamos fazendo aquilo que a medicina, que a ciência recomenda. Não há nada diferente do que estamos fazendo em São Paulo do que outras nações estão fazendo, de forma correta. A decretação da quarentena em São Paulo foi das primeiras, ao lado do Rio de Janeiro, que também adotou medidas corretas. Medidas sanitárias, de proteção, de orientação, foram feitas. Campanhas em televisão, em rádio, em mídias digitais, orientação às comunidades, apoio com alimentação, com recursos para permitir que mais de 1 milhão de cestas pudessem ser distribuídas a 4 milhões de pessoas em São Paulo, pessoas que estão em estado de pobreza, extrema pobreza. A destinação de máscaras e equipamentos de proteção, tanto a esta população gratuitamente, como aos profissionais da segurança pública e da saúde, e aqueles que mais precisam na utilização, dado ao fato de que atuam em áreas essenciais. E quero também fazer uma pequena correção. Daniela, o comércio não está fechado. Parte do comércio está fechado em São Paulo. Todas as áreas consideradas essenciais estão operando regularmente desde o início da primeira quarentena, em 22 de março deste ano. Mercados, supermercados, padarias, todos aqueles que vendem produtos embalados para serem levados para casa, estão operando e têm as suas atividades preservadas e certamente, imagino, os seus empregos também. Setores como farmácias, drogarias, todas elas operando, postos de combustível, inclusive com as suas unidades de atendimento para venda de alimentos portáveis para casa, não para serviço em loco. Lojas de material de construção, acabamentos, para que as pessoas que estão vivendo em suas casas possam fazer os reparos necessários no chuveiro, na energia elétrica, ou aquilo que for necessário para garantir minimamente o seu conforto e o seu bem-estar, estão abertas em São Paulo. Vários setores de serviços que não geram aglutinação, não geram movimento de público, estão todos operando, nunca fecharam. Construção civil em São Paulo nunca fechou. Estabelecemos protocolos com os setores de construção civil que vêm operando e mantendo os empregos, sejam obras públicas, obras privadas, pequenas, médias e grandes, e seguindo os protocolos sanitários de forma correta e adequada. Convidamos alguns dos melhores médicos do Brasil, sediados aqui em São Paulo, para nos ajudarem e nos orientarem. Convidamos os melhores economistas disponíveis, todos eles com biografias ilustres, também para nos ajudar. Estabelecemos programas de diálogo constante com o setor privado, com entidades, com trabalhadores, pela busca do diálogo e do entendimento. Fizemos tentativas conjuntas com prefeituras e com órgãos de governo, incluindo Ministério Público, Tribunal de Justiça e os setores representativos do Legislativo estadual e municipal. Todas as ações de São Paulo foram feitas no sentido correto. E aquelas que circunstancialmente apresentaram algum tipo de problema e exigiram recuo para serem corrigidas, foram feitas, como aqui na capital de São Paulo, com o Bruno Covas, que teve humildade, discernimento e capacidade de reagir corretamente diante
de 2 tentativas que foram feitas para melhorar o isolamento na capital de São Paulo. Estamos no caminho certo, na medida certa, e, aliás, ajudando, Daniela, a balizar outros estados brasileiros também, dado que o centro do coronavírus, infelizmente, é aqui em São Paulo. Agora, com a mesma humildade, se tiverem outras sugestões, recomendações, exemplos concretos de efetivo combate ao coronavírus, venham até nós, dialoguem e apresentem, e nós seremos capazes de administrar e aplicar. Vamos agora à terceira pergunta, que é da jornalista Maria Paula Uchoa, da TV Bandeirantes e Band News. Maria Paula, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o senhor governador do estado de São Paulo, João Dória. Se na terça-feira, após esse feriado prolongado, com medida de aumentar o isolamento social, se não chegarmos ao nível esperado, quais as novas estratégias para enfrentar esse momento? Existe uma outra estratégia que venha antes do chamado lockdown? Obrigada. Obrigado, Maria Paula. Eu prefiro concentrar a resposta na confiança de que as pessoas respeitarão o objetivo deste feriado prolongado. E volto a repetir, este feriado não foi feito para o prazer, o lazer, não foi feito para viajar, foi feito para você se proteger, para você se resguardar e compreender a importância da vida. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nesse momento, vocês que lerão matérias digitais e impressas, certamente querem a vida. Eu não tive, felizmente, ao longo da minha vida, o conhecimento de ninguém que desejasse a morte. Todas as pessoas que eu conheci, felizmente, desejaram a vida. Se você deseja a vida, se você quer viver, fique em casa. Nós não queremos corpos acumulados em calçadas, na porta de cemitérios em São Paulo. Não queremos o colapso do sistema público e privado de saúde. Só há uma alternativa no mundo para combater o coronavírus neste momento: é o isolamento social. Portanto, Maria Paula, eu prefiro confiar e acreditar que nestes dias nós conseguiremos melhorar os índices de isolamento, alcançando índices superiores a 50%. E conseguiremos dominar o crescimento do vírus numa fase tão dura como essa, que ainda se estende por 15 dias. E temos, volto a repetir, com a mesma transparência com que todas as nossas coletivas foram feitas aqui ao longo desses mais de 2 meses. Temos protocolos mais rígidos, sim. E o protocolo mais rígido do que o atual é o lockdown. Mas antes de anunciá-lo, vamos ter esperança e confiança. Confiança de que as pessoas saberão respeitar a orientação de não viajar, de ficarem em casa e compreenderem a importância de protegerem as suas vidas e dos seus familiares. Se isso não ocorrer, nós, infelizmente, teremos que avançar em novas etapas. Mas, repito, prefiro acreditar que ninguém deseja ter uma situação mais dura do que esta do isolamento social através da quarentena que está em curso no momento. Vamos agora a uma pergunta virtual, é do jornalista Bruno Ribeiro, jornalista do jornal Estado de São Paulo. Bruno, boa tarde, você já está aqui em tela conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde, secretários, boa tarde a todos. Governador, eu queria saber, diante dessa mudança de protocolo do governo federal sobre o uso da cloroquina, hoje eles recomendaram também para pacientes leves, como o Estado de São Paulo vai agir? Em São Paulo, a cloroquina vai ser administrada para todos os pacientes com coronavírus, com suspeita de coronavírus, inclusive? Bruno, obrigado pela pergunta. Vou dividir com a saúde, evidentemente, mas antecipo claramente, a resposta é não. Nós não faremos distribuição e nem aplicação generalizada da cloroquina. Por quê?
Porque a ciência não recomenda, a ciência não orienta este procedimento. E em São Paulo, nós seguimos o que a ciência determina. E para falar em nome da ciência, vou pedir ao secretário José Henrique German, com comentários do Dr. Dimas Covas, para responder a pergunta do jornalista Bruno Ribeiro. O novo decreto que foi publicado, ele não é diferente do que já estava em vigor e nem de órgãos importantes como o Conselho Federal de Medicina. E o que ele determina? Ele determina que a prescrição, e aliás não é só da cloroquina, seja feita por médico. E nesse caso, daqueles medicamentos que têm algum tipo de efeito colateral, tem que existir o consentimento informado por escrito do paciente. Ou seja, é uma indicação do médico com um consentimento do paciente. Isto havendo, a cloroquina pode ser utilizada. Senão, não é um medicamento que você distribui sem prescrição. Não é assim. Doutor Dimas? A questão da indicação ela é muito precisa e no Estado de São Paulo ela está vigente desde sempre. Quer dizer, é o médico ao lado do paciente, após examiná-lo, após avaliar a situação clínica, e tem toda a liberdade de fazer isso, de prescrever. Obviamente que a cloroquina, ela tem não só efeitos colaterais, como tem muito bem estabelecida nesse momento qual foi a contribuição para o tratamento dos pacientes. Quer dizer, a comunidade médica hoje tem as informações para tomar a melhor decisão. E acho que isso está respeitado, o decreto em nenhum momento abole essa necessidade. Perfeito. Então, a resposta dada. Bruno Ribeiro, obrigado pela sua participação. Continue conosco. Vamos agora presencialmente ao SBT, jornalista Fábio Diamante. Fábio, mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, pensando naqueles requisitos objetivos do início do Plano São Paulo, nos parece evidente que a quarentena que termina daqui a 11 dias, nós não vamos ter nenhum desses requisitos, acho que não chegaremos nem perto deles, especialmente os 14 dias seguidos com queda no número de infectados. Governador, já é possível a gente entender que a quarentena em São Paulo será prorrogada? Nós estamos falando, já está falando inclusive de um possível lockdown, quer dizer, não é melhor que as pessoas entendam que é muito provável que a quarentena seja prorrogada? A gente tem visto nesse período que toda vez que as pessoas ouvem que está chegando perto de uma data com uma possível abertura, as pessoas relaxam nesse isolamento social. Então, eu queria saber do senhor se essa já é uma decisão tomada pelo governo. Obrigado. Fábio, bem formulada a sua pergunta. Primeiro, nós não estamos mencionando, nem alentando nenhuma abertura a partir do dia 1º de junho. Nem contra, nem a favor. E não é por falta de decisão, é que não é a hora ainda de anunciar a decisão. Essa hora chegará no momento oportuno e nós saberemos comunicar com a mesma transparência com que comunicamos todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, amparado, repito, nos dados, informações e orientações da saúde e também, neste caso específico, dada a sua pergunta, com as informações econômicas e também as informações regionalizadas e localizadas. Este olhar regional e local está sendo levado em conta também. Mas, sendo muito sincero, Fábio, não há nada mais chocante para um cidadão, seja ele pai ou mãe de família, ou mesmo que não tenha tido esse privilégio, do que saber que no seu país estão morrendo 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas por dia. Eu não posso acreditar que alguém em sã consciência, que tenha um pouco de bondade e de compaixão no seu coração, não compreenda a gravidade de um país que já perdeu 18.000 brasileiros. Há uma média de 1.000 pessoas por dia. Será que há algo mais grave, mais dramático, mais chocante do que isso?
1000 vidas perdidas, 1000 pessoas enterradas, sepultadas todos os dias? Não conheço nada mais duro e mais triste do que a morte. Vamos agora a uma pergunta virtual, é da Tatiane Calisto, do jornal A Tribuna. Tatiane, obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco. Passo a palavra a você. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Por conta desse mega, os prefeitos aqui da Baixada Santista ficaram bem preocupados com a possibilidade da vinda de turistas aqui para a região. Chegaram a pedir bloqueios no sistema de imigrantes, o Estado não autorizou, mas prometeu ajuda, e os senhores até citaram essa questão. Eu queria entender melhor que tipo de ações são essas que o governo do Estado está tomando e vai tomar nos próximos dias para evitar que pessoas desçam a serra rumo ao litoral para passear. Obrigado, Tatiane. Oportuna a sua pergunta. Quando eu falo A Tribuna, é o jornal A Tribuna de Santos, um influente veículo de comunicação, não apenas através da mídia impressa, mas também através da TV Tribuna, que fala com toda a Baixada Santista. Eu vou pedir ao nosso secretário Marco Vignoli que possa responder a pergunta da Tatiane e, se necessário, com comentários do João Otaviano, secretário de Transportes. Vignoli. Muito bem. Nós estamos em contato constante, permanente com os prefeitos da Baixada Santista, o secretário João Otaviano avaliando o fluxo em todo o período e também fazendo uma série de ações com os prefeitos no que tange a barreiras sanitárias nas cidades, né? Então, com o apoio aqui do governo do Estado, com essas barreiras funcionando, além disso, a orientação, a recomendação enfática do governo em todos os seus pronunciamentos, através de toda a equipe de governo, para que as pessoas não desçam para a Baixada Santista, não vão para o litoral do estado de São Paulo, não sigam em viagem para as instâncias turísticas de todo o estado de São Paulo, e além disso, a segurança pública do estado de São Paulo atuando nas rodovias, junto com a Secretaria de Logística e Transporte. Nós temos verificado esse fluxo apresentado aqui, que até então segue dentro do nosso planejamento. Mas nós vamos seguir em contato permanente, verificando com os prefeitos da Baixada Santista em todo esse período e também, mesmo antes da questão do feriado, a gente já trabalhava com isso, para que a gente possa seguir não tendo na Baixada Santista um fluxo maior, significando aí uma preocupação para toda a população. Obrigado, Marco Vignoli. João Otaviano. Então, complementando, você viu hoje, já tivemos aí várias barreiras sanitárias implantadas. Na entrada de Santos teve uma bastante robusta, nos municípios do Litoral Sul também, e agora à tarde já estão implantadas as outras no Litoral Norte. Isso tudo com apoio das unidades da Secretaria de Logística e Transportes, a estrutura do DR, e sempre com apoio e supervisão aí de toda a estrutura do policiamento que faz regularmente essas verificações. Então haverá sim essa manutenção por parte da Secretaria no apoio aos prefeitos. E nós estamos dialogando com eles, como o Marco Vignoli colocou, direto. Estamos conversando com todos os prefeitos para que a gente possa evitar. E o mais importante, todas as rodovias estão sinalizadas, que as praias estão fechadas, de que há bloqueios sanitários e que há essa recomendação para que as pessoas não viajem, que fiquem em casa. Isso está sendo observado até o momento. Observamos aí que não houve um acréscimo no sentido de turistas para o litoral. Obrigado, secretário de Transportes e Logística, João Otaviano. Obrigado, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Tatiane Calisto, da Tribuna, muito obrigado também pela sua presença e participação mais uma vez. Vamos agora à penúltima pergunta, que é presencial, é da Rede TV, jornalista Murilo Rincon. Murilo, boa tarde, grato por participar aqui mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Minha pergunta vai muito em sentido nessa questão das barreiras sanitárias que foi falada aqui agora também. Para deixar claro, quem pode ou não passar essas barreiras sanitárias, quem está autorizado a entrar ou não nesses municípios. E também em relação à economia, doutor, se você me permite, governador, queria falar com você. Você tem conversado todos os dias praticamente com empresários, né? Mais de 500 empresários já entraram em contato com o governo para falar dessa flexibilização
da economia. Como é que tem sido esse diálogo com esses profissionais? Eles têm apoiado as decisões do governo? Eles estão se mostrando o contrário? Como é que tem sido isso? Muito obrigado. Murilo, obrigado pelas duas perguntas. Obviamente serão respondidas. A primeira pelo Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Muito bem. Bom, nós estamos apoiando as medidas restritivas implementadas pelas prefeituras municipais, né? Isso está no regramento que vem do Supremo Tribunal Federal, eles têm essa autonomia e a palavra do Estado é de apoio nessas medidas restritivas. Até agora, são barreiras sanitárias barrando pessoas que possam ter a incidência do vírus, mas a recomendação geral é para que ninguém viaje a turismo para o litoral do estado de São Paulo, a Baixada Santista especificamente, mas ninguém viaja para turismo em todo o território do estado de São Paulo, essa é a recomendação. Obrigado, Marco Vignoli. E Murilo, complementando, sim, temos feito todas as semanas encontros virtuais, reuniões virtuais, com os setores da economia, não apenas com o setor de comércio, o varejista, e o setor de serviços, mas todos os setores, o setor da indústria, o setor da tecnologia, da educação, assim como o setor de serviços em toda a sua capilaridade e o comércio também nas suas diferentes variantes. Quero registrar a você e aos que estão nos ouvindo e acompanhando aqui a forma educada, correta, com que todas essas reuniões têm sido conduzidas pelos empresários, micro, pequenos e médios empresários. E eu acrescentaria também, embora você não tenha perguntado, igualmente na relação com a classe trabalhadora, com entidades que representam trabalhadores. Aliás, na semana que vem, teremos mais uma reunião com líderes de entidades trabalhadoras que merecem todo o respeito e atenção por parte do governo de São Paulo. Todos compreendem a dimensão desta catástrofe que é o coronavírus, todos têm as suas apreensões, e é muito compreensível, sobretudo aqueles que estão fechados pela quarentena, em destaque o comércio e o setor da chamada economia criativa, onde eu acentuo a gastronomia, bares, restaurantes, cafés, além do setor de cultura, que está praticamente paralisado, exceto aquilo que se tem feito no âmbito digital, e todos eles estão dentro dos nossos novos protocolos no projeto denominado Plano São Paulo. Não há nenhum setor, assim como não há nenhuma área, cidade ou região do estado de São Paulo que não esteja sendo visualizado neste momento e monitorado pelos nossos programas do Plano São Paulo, pelas equipes às quais eu já me referi aqui. No momento oportuno e seguro, nós saberemos anunciar e detalhar. Mas a propósito da sua boa pergunta, eu quero destacar a forma correta com que todos os dirigentes empresariais se dirigiram no diálogo conosco. Não houve pressão, não houve xingamento, alteração de timbre de voz, ameaça, nada. Todos eles, de forma precisa, educada, sincera e compreensiva, ainda que fazendo e formulando as suas reivindicações. Vamos agora à última intervenção de hoje, é do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, obrigado pela paciência também. São 13 horas e 40 minutos. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Hoje, no argumento que foi utilizado na publicação do decreto sobre a contratação de leitos da rede privada, falou-se que, se nada for feito com a atual curva de contágio aqui em São Paulo, em 3 semanas a rede de saúde vai entrar em colapso. Bom, foi anunciado que serão contratados 6.000 leitos da rede privada, sendo 1.500 de UTI. Eu queria saber onde ficam esses leitos, né, se a maior parte é aqui na região metropolitana ou fora, no interior, litoral, e qual que é a disponibilidade da rede privada para leitos. Tem esses 6.000, tem 1.500 leitos de UTI disponíveis, vazios hoje para ceder para o governo do estado? Ceder não, né? Para ceder em forma de aluguel para o governo do estado. Não é cessão, é venda? É, venda, tá. Que é normal, aliás, não há nenhum mal nisso. Apenas para pontuar corretamente. Essa é a minha pergunta. E só uma outra coisa, eu queria saber qual foi a taxa de isolamento ontem aqui no estado e também na capital. Obrigado. Okay. Will, eu vou pedir à saúde para responder a sua primeira pergunta, ou o conjunto da sua primeira pergunta, com o secretário Henrique Germann e também
com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Se o Dr. Guerra já tiver o índice de isolamento, senão eu vou pedir alguém da nossa equipe para me dar o índice de isolamento de ontem, que eu ainda não disponho aqui. Então, vou pedir a nossa equipe para buscar, para poder oferecer a resposta, se tivermos, evidentemente, o índice disponível. Vamos então, doutor Zé Henrique Guerra. Obrigado, governador. Obrigado, Will. Conforme a gente demonstrou nas semanas que se passaram, nós temos que esgotar as possibilidades dos hospitais públicos, depois dos hospitais filantrópicos e aí dos hospitais, podemos ir aos hospitais lucrativos. Nós já fizemos, então, o chamamento desses hospitais, que inclui alguns filantrópicos e os da rede privada lucrativa. A rede privada lucrativa, se podemos dizer, é o Sindiosp, é a ANAP, é a Unimed, e na rede dos filantrópicos, principalmente também as Santas Casas, né? Que pelo interior de São Paulo nós temos uma forte dependência das Santas Casas. Esse chamamento foi feito e este número que está colocado aqui é em função do orçamento que foi colocado para isso. E agora vem uma negociação de mercado. Essa negociação é caso a caso, hospital a hospital. E aí, ao final, a gente tem um balanço de quantos leitos nós vamos precisar, teremos à disposição. Isso já está começando, nós já tivemos os primeiros contatos. E aí, esta localização será tanto na Grande São Paulo, quanto no próprio interior. Depois, passamos por cidade a cidade para vocês. Tudo bem. Doutor Dimas Covas. É importante ressaltar que a ativação de leitos é exatamente para evitar qualquer tipo de colapso. Então, existem leitos no setor público, no setor privado, e todos, né, se forem necessários, terão que ser utilizados no momento de maior necessidade. É aquela corrida, né, de um lado, o número de casos que a epidemia vai produzindo e, de outro, o sistema de saúde que vai absorvendo. Quer dizer, não pode haver um descompasso aí. Nós temos que controlar a epidemia para que isso não aconteça e que medidas mais drásticas necessitem ser tomadas. Daí a importância da luta contra o corona nesses próximos 6 dias. Vamos restringir o vírus, vamos impedir a sua circulação ficando em casa. Obrigado. Posso complementar? Existe também aqueles leitos que são da rede pública estadual que foram preparados para se tornarem leitos de UTI. São 1.300, quase 1.500 leitos nesse sentido. Que falta? Faltam alguns insumos, como os respiradores, por exemplo, que estão chegando agora gradativamente. Nesta sexta-feira, até sexta, teremos 300 respiradores para colocar na rede. E assim, mais outros que estão chegando sucessivamente. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, doutor Dimas Covas. Will, ainda não temos os dados de ontem, dia 19. Teremos hoje, a partir das 16 horas, e informaremos aos jornalistas imediatamente, através de um comunicado da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo. Os números do dia 18, anteontem, portanto, segunda-feira, Estado de São Paulo, 49%, capital de São Paulo, 50%. Mas são os índices, repito, de segunda-feira. Vamos aguardar até às 16 horas os índices de ontem, dia 19. Ao término desta coletiva, queria aqui, mais uma vez, me dirigir aos jornalistas, aos veículos de imprensa, não apenas os que estão aqui, mas os que estão remotamente nos acompanhando, nos assistindo, ou lerão o resultado desta coletiva. Primeiro, um agradecimento. Eu volto a repetir, muitos sabem, e os que não sabem, eu sou jornalista, atuei em rádio, atuei em televisão, atuei em jornal e atuei em revistas. 4 meios de comunicação, onde atuei por muitos anos como jornalista. Portanto, falo com conhecimento. É o momento mais precioso, mais importante da história do jornalismo brasileiro, é este, na cobertura desta pandemia que afeta o Brasil no âmbito da saúde, no âmbito social e no âmbito econômico. Jornalistas com mais experiência, mais tempo de vida profissional, testemunham isso. Mesmo aqueles que fizeram coberturas de guerra,
os que cobriram o golpe militar de 1º de abril de 1964 e as consequências da ditadura no país, são testemunhas de que não há nenhum outro fato com a relevância desta crise do coronavírus. Isso estabelece, o que eu já mencionei, um grau de importância vital na qualidade da comunicação. Nesta guerra contra o coronavírus, parte dela é a guerra da comunicação. No passado, não tínhamos as redes digitais. Hoje elas existem. O fenômeno do fake news é recente. É doloso, é perigoso. Ele mente, falseia, engana e mobiliza, a maioria das vezes, para o mal. O antídoto para isto são vocês, os meios de comunicação e os jornalistas. Repito, os que estão aqui e os que não estão. Por favor, não se deixem levar pelo ímpeto da atitude mais fácil e mais fraca. Reconheço também que depois de 70 dias tratando do mesmo assunto, é difícil para um jornalista encontrar boas histórias em meio a tantas notícias tristes e dolorosas. Mas, por favor, tentem encontrar boas histórias, como essa que foi apresentada hoje aqui pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, onde a 1000ª paciente foi salva e emocionou médicos e enfermeiros do Hospital das Clínicas, o maior complexo médico da América Latina. Tentem encontrar histórias reais de pessoas que se salvaram, de pessoas que se protegeram, de pessoas que se sacrificaram para preservar vidas. Estas histórias vão ajudar a humanizar este triste embate com o coronavírus e vão nos ajudar também na reflexão do nosso papel como jornalistas, como intérpretes de uma crise e como fiadores de informações corretas e precisas para a população brasileira. Tentem encontrar também exemplos como esse que foram apresentados hoje aqui, para dar também um pouco mais de esperança, um pouco mais de consciência e compaixão. Mais do que nunca, o Brasil precisa de compaixão. E mais do que nunca, o Brasil precisa de compreensão e união. Amanhã, quinta-feira, nós faremos uma coletiva de imprensa diferente aqui às 12h30. Não será a coletiva da saúde, como normalmente fazemos todas as terças e quintas-feiras. Amanhã teremos uma coletiva que vai avaliar o resultado da reunião presidencial com os 27 governadores do Brasil. Reunião que começa às 10 horas da manhã e deve terminar por volta das 11h30 ou no máximo meio-dia. Portanto, amanhã trataremos especificamente deste tema, esperando com muita sinceridade que a reunião seja feita dentro de um clima de harmonia, de entendimento e de foco na preservação de vidas e na proteção dos brasileiros. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.